bem-vindo ao IMIP Educa, o seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com toda a experiência do IMIP para fazer diferença na sua formação e prática profissional. Hoje é um episódio muito emblemático, né? É um episódio comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. E eu tenho a honra de receber aqui duas mulheres que dedicam suas vidas a atenderem outras mulheres. Então, comigo hoje, doutora Gláucia Guerra. Obrigado. Médica, ginecologista e obstetra, possui mestrado em saúde materna e infantil pela Universidade de Londres, doutorado em ginecologia e obstetrícia pela Unicamp, coordenadora do Centro de Atenção à Mulher do IMIP. Obrigada, doutora Gláucia. Obrigada, Flavinha. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui para a gente fazer esse bate-papo que vai envolver mulheres, né? Obrigada, doutora Gláucia. E a nossa outra convidada é a doutora Leila Katz, doutora em tocoginecologia pela Unicamp, fundadora da UTI Obstétrica do IMIP, que ela vai contar aqui pra gente toda essa trajetória, diretora técnica do Hospital da Mulher e professora da pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Integral aqui do IMIP, além de ser uma pesquisadora com larga experiência e extremamente respeitada pelas suas publicações que tratam justamente de saúde da mulher. Leilinha. Olá a todos. É uma honra muito grande estar aqui. E eu acho que realmente é muito emblemático a gente estar aqui nesse formato, né? 3 mulheres para falar sobre a saúde da mulher, assim, já nas vésperas do dia que a gente precisa lembrar das mulheres, né? Exatamente. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que a doutora Gláucia contasse como é que surge o Centro de Atenção à Mulher do IMIP e o que é que hoje o centro oferece para o atendimento às mulheres. Na verdade, o Centro de Atenção, ele teve um embrião anterior que, desde 1960, o professor Fernando Figueira, com um grupo de médicos, né, de profissionais de saúde, criou essa instituição. Ele sempre teve a preocupação de, quando as crianças vinham ser atendidas, as mães geralmente vinham de longe, sem condições, e ficavam sem atendimento. Então, antes de surgir o Centro de Atenção à Mulher, em 1987, já tinha ambulatório de ginecologia e de pré-natal aqui. Alguns médicos eram contratados para dar assistência às mães que vinham trazer seus filhos para receber os cuidados. E em 1987 foi inaugurado o Centro de Atenção à Mulher, que foi coordenado por Dr. Luiz Carlos Santos, nosso parceiro, amigo, que já nos deixou, a convite do professor Fernando Figueira. Então, ele, junto com algumas médicas, outros médicos, organizaram todo o centro, que começou em 1987. Eu trabalho aqui na instituição, nesse Centro de Atenção à Mulher, desde 1988. Então, eu cheguei um ano depois. Então, eu tenho 34 anos nessa instituição, que eu digo que é a minha segunda casa, uma parte bem importante, porque eu estou em casa e ela vai atrás de mim, né? Isso. É bem comum. Mas é uma alegria participar e dizer que o CAM, né, que a gente chama o Centro de Atenção à Mulher, presta um grande serviço às melhores mulheres, né, pernambucanas e até de outros estados. Na verdade, a gente tem que lembrar que a população feminina, no último censo, 2022, 53%, 52% é de mulheres, tá? E o que a gente observa é que teve um crescimento das mães solo, que sustentam sozinha os filhos. E, na verdade, essas mães, assim, quanto mais assistência tiver para elas, de creche, de estrutura, facilita. Porque a gente tem que lembrar que a mãe é que vai dar, a mãe e os pais, dar sustentabilidade para a família. É uma sociedade bem cuidada que vai resultar em pessoas
bem resolvida, pessoas felizes e toda a estrutura. Então, nosso centro, a gente atende por ano, mais ou menos, temos 5.000 partos, em média. Doutora Leila depois vai falar um pouco do Centro de Parto Normal, que é uma iniciativa maravilhosa. O nosso ambulatório atende todas as especialidades dentro da área feminina e, na verdade, nós fazemos de atendimento por mês mais de 5.000 atendimentos mensais. De consultas e exames. Né? Então, a paciente chega para o ginecologista e daí faz uma citologia, faz o pré-natal. Então, ela gera um paciente só pode gerar 3 atendimentos, porque ela precisa daquele atendimento. E realmente estamos na luta para contribuir com o Pernambuco, né, com o Estado, na taxa de redução de cesárea. Estamos preocupados, né, com isso aí. Mas, assim, a batalha é constante e é diária, né? E muita gente é envolvida. E outra questão, desde eu assumi a coordenação, porque a Adriana foi para a direção médica e Flavinha estava no NI, em 2019, logo em 2020, surgiu a pandemia, que foi um dos maiores desafios que enfrentamos. Cláudia, não, isso aí vai ser uma pauta importantíssima para a gente conversar, mas ainda sobre o que o centro oferece, hoje ele tem a linha de cuidado toda da mulher, né? Integral. Isso. Então fala um pouquinho do internamento, porque a senhora falou do ambulatório, do que a gente tem lá, mas fala o que a gente tem lá na parte que vai da emergência até a UTI, né? No setor de internamento temos a emergência obstétrica, que funciona 24 horas, é aberto a pacientes do SUS. Temos a enfermaria, a gestação patológica, que temos 28 leitos. Temos o pré-parto, onde as mulheres vão receber assistência ao parto. Temos a enfermaria de ginecologia, com área que presta assistência à oncoginecologia, uroginecologia, mama. Então, assim, é um atendimento integral. No ambulatório temos climatério, temos, se precisar, a parte de sexualidade. Então, uroginecologia, planejamento familiar, gravidez, atendimento de gravidez de alto risco, a enfermagem atende gravidez de baixo risco. Então, na verdade, tem um atendimento integral, né? Porque se ela precisa de um clínico, tudo isso é triado para o próprio ambulatório. Agora, lembrar que, como o IMIP é um hospital terciário, né? Então, nós estamos aqui para receber da ponta os problemas que lá não são solucionados. Então, isso precisa ter uma articulação no sistema de saúde para a mulher não ficar desassistida. Então, essa engrenagem é muito importante com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal, para a gente prestar assistência a nossas mulheres e famílias. E aí, Leilinha, pegando o gancho no que a doutora Gláucia falou, da importância de uma rede, né? Que, na verdade, nós estamos inseridos dentro de uma rede e eu sei o quanto você é entusiasta, né, da formação de pessoas. E eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente qual a importância, qual o papel do médico que está lá na unidade básica de saúde, que atende a gestante, que é a porta de entrada para essa mulher na rede. Que dicas você daria para esse profissional do pré-natal? Quando é que ele vai ligar um alerta para encaminhar para alto risco, para não perder o time? A própria Secretaria Estadual de Saúde, há alguns anos atrás,
criou critérios, né, para a classificação de risco da paciente durante o pré-natal. São muitos critérios, né? Assim, a gente precisa entender que, na verdade, a maior parte das gestantes, elas são de risco habitual, né? Mas esses critérios que classificam a paciente como num risco baixo, moderado ou alto risco no pré-natal, eles incluem uma gama de coisas, desde, por exemplo, doenças que essa paciente pode ter, por exemplo, uma paciente que já é hipertensa, uma paciente diabética, mas também situações de risco que estão ligados aí à própria condição de vida dela. Então, situação de vulnerabilidade, né? Se a paciente mora num local de risco ou tem uma situação de rede familiar insegura, se ela faz uso de substâncias. Então, tem toda essa classificação que, óbvio, não dá para saber tudo decorado, mas tem lá uma listinha. E é importante para esse profissional ele entender que quando a paciente ela é encaminhada à referência, o acompanhamento na rede básica precisa continuar. Precisa continuar porque essa paciente ela retorna para lá e também porque é exatamente a saúde básica que garante a continuidade do cuidado, de que aquela pessoa está realmente, por exemplo, vamos supor, chegou aqui no IMIP, na gestação de alto risco, lá no ambulatório, foi prescrito tais medicações, foram solicitados exames. Então a rede básica, ela acompanha esse percurso. Se essa pessoa está realmente aderindo ao tratamento, quando é a próxima consulta, então tudo isso precisa ser acompanhado. Existem alguns fatores desses que são fatores de risco durante a gestação, mas que não configuram um fator de risco para o parto. Isso é muito importante também a gente saber. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo bem típico. Uma paciente que teve um sangramento no começo da gestação, ela, neste momento, ela precisa ser encaminhada a um alto risco, mas depois que isso é superado, ela é uma paciente de risco habitual novamente. Isso é muito importante, porque acaba gerando confundimento dela achar que precisa ter o parto na maternidade. Exatamente. Então, é preciso, como Gláucia falou, ter muita articulação da rede na referência e contra-referência, né? Então, essa engrenagem, ela precisa estar bem lubrificada. E é preciso sempre existir muito diálogo entre as partes para a gente entender isso e não deixar a paciente solta, né? E aí, Leilinha, indo ainda nessa questão do atendimento à gestante de alto risco, eu queria que você historiasse para a gente a criação da UTI obstétrica aqui no IMIP, que foi a primeira do estado, salvo engano, do Nordeste. Foi em junho de 2002, né? E eu, há um tempo atrás, eu até chequei isso daí. Na verdade, a gente... junto com a UTI obstétrica do CAISM, lá na Unicamp, foram as duas primeiras UTIs do Brasil, exclusivamente obstétricas, né? Então, por coincidência, elas começaram na mesma época e foram as primeiras do Brasil. Foi realmente uma ideia pioneira, e aí a gente precisa lembrar novamente do Dr. Luiz Carlos Santos, né, que foi nosso chefe criador. Ele realmente viu que nós, como um hospital terciário, a gente recebia muitas gestantes de risco graves que precisavam de cuidados intensivos, e naquela época, em 2012, a gente não tinha uma rede com uma regulação adequada. E aí a gente ficava com muitas pacientes sem ter como mandar para a UTI. Então, ele, naquela época, fez essa proposta e a gente treinou a equipe de obstetras, né, e fundou a UTI em junho de 2002. Pensando no mundo, também foi relativamente pioneiro, porque as primeiras experiências de UTI obstétrica, o primeiro trabalho publicado foi publicado por Mabê Sibai em 1990, e uma autora que escreve bastante sobre UTI obstétrica, Gerda Ziman, publicou artigos logo depois da gente ter criado a UTI obstétrica aqui. Então, na mesma época, ali, 2003, 2006, os artigos dela sobre a experiência americana com terapia intensiva, né? E a ideia de ter leitos específicos para pacientes obstétricas é algo que está cada vez mais comprovado que vai fazer mudanças em termos de mortalidade materna, né? A gente sabe que muitas vezes no percurso que essa gestante ela passa, existem às vezes
falhas ou atrasos no que acontece ali. E a UTI obstétrica, ela se constitui, na verdade, na última rede de proteção. Quando, ou por uma gravidade dela, ou por alguma falha, ela chega ali. Então, esse é o último recurso que a gente tem para evitar o óbito dessa gestante. Então, garantir esses leitos dentro de um sistema de saúde já está comprovado que é fundamental para reduzir mortalidade materna. E aí, voltando agora para o ponto da Covid, porque toda essa expertise acumulada ao longo dos anos com a UTI obstétrica, com a gestação de alto risco, o IMIP foi referência única na Covid para atendimento às gestantes, né, vítimas da Covid. E aí, doutora Glaucia, eu queria que a senhora falasse um pouco desse desafio que foi. Na verdade, o desafio foi enorme, né? E eu lembro exatamente hoje, estava no lançamento de um dos livros do professor Fernando Figueira, ali no Dom, e era final da tarde, 18 horas. Aí eu me encostei assim na grade, assim, Jair chegou e Tereza. Ô Glaucia, tu acha que a gente tem condições de ser referência no estado para atender Covid, gestante puérpera? Eu digo, Tereza, não sei, mas se for decidido, vai ser. Vamos trabalhar para isso. E logo em seguida, era fevereiro e criou um grupo técnico com todo mundo, enfermagem, médicos, assistente social, para trabalhar preparar a maternidade para receber as puérperas e gestantes Covid. E, na verdade, em março, o governo estadual, que a maternidade seria Covid. Então, foi um momento de muita angústia, de medo dos profissionais de saúde, de todos na unidade, porque estávamos enfrentando uma doença que a última crise grande tinha sido 100 anos antes, a gripe espanhola. Então, assim, foi um desafio enorme, mas, assim, precisamos ressaltar que essa instituição da direção de doutora Tereza ao servente, todo mundo se entregou. Foi uma coisa, assim, que deveria ser relatada em livro. Verdade. Foi na verdade, foi emocionante. Olha, o papel da enfermagem foi, assim, uma coisa... Fisioterapia, foi, assim, fantástico, tá? Assistente social. Todo mundo. Enfim. Outra questão, os médicos chegavam, eu disse, fulana, tu estás aonde? Eu vou pro quarto canto. Não, vai pro quinto. Fulana, tu estás aonde? Não, vá na UTI. Tinha médico que passou na UTI aqui para ver todo dia, durante 1 ano e meio, 2 anos. E aí, Leila pode falar um pouquinho da nossa mortalidade durante esse período. Isso. Comparado, né, Leila? Assim... É importante, eu queria retroceder só um pouquinho, depois voltar para a Covid, para dizer exatamente assim, se discute, né, por que essas gestantes e puérperas não poderiam ficar numa UTI geral, né? E aí, exatamente, assim, o que vem se pensando atualmente, assim, é o seguinte, a gestante, ela tem muitas particularidades, ela tem modificações fisiológicas que acontecem no ciclo gravídico, também no puerpério, tem exames que ficam alterados, a forma de você cuidar dessa paciente, então modifica a forma de você ventilar essa paciente, de você analisar um exame ali. Existem doenças que são muito específicas da gestação também, que são muito mais do conhecimento do obstetra do que de um generalista. E existe a interação com o feto, então quais drogas você vai fazer, vai dar preferência ou não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquele outro procedimento. Então, por causa disso, já é muito claro que a gente precisa ter leitos que podem ter estruturas diferentes, mas obrigatoriamente você tem que ter uma equipe multiprofissional que inclua um obstetra no cuidado dessa paciente criticamente doente. Então, como isso se organiza? Naqueles estudos que eu falei daquela pesquisadora, né, Gerda Ziman, ela mostra que as UTIs obstétricas, elas se dividem mais ou menos em 2 tipos. Um que é como se fosse uma semi-intensiva e uma que é uma terapia intensiva de alta complexidade. Essas terapias intensivas,
de alta complexidade, elas são muito importantes, principalmente em hospitais que são menores e que você não tem outra UTI nesse mesmo hospital. Então, nesse tipo de hospital, você tem que ter, digamos, em outros hospitais aqui do estado, a gente tem uma UTI geral, mas que tem a garantia de 2, 3 leitos ali para gestantes. Agora, em hospitais de alta complexidade, o que se acredita hoje em dia é que o ideal é ter uma estrutura mais parecida com a semi-intensiva, que vai receber a maior parte das pacientes obstétricas, que muitas vezes elas precisam mais de uma monitorização ou de um cuidado agudo, mas que ela se recupera bastante rapidamente. E isso desafoga as UTIs de alta complexidade, né? E então, com isso, a ideia da gente ter o serviço como foi na Covid e essa interação entre os intensivistas e nós da equipe de obstetrícia, eu acredito que foi um dos fatores principais para a gente ter a mortalidade que a gente teve. Porque Pernambuco se destacou no Brasil como a menor mortalidade materna durante a Covid. Foi a alta... Assim, o Brasil foi realmente o país no mundo que teve maior mortalidade materna. Isso era uma tragédia previsível e a gente estava desde o começo já publicando e avisando que isso ia acontecer. O esforço realmente foi enorme. Eu me lembro a gente criando os primeiros manuais de como lidar com essas pacientes. E era assim, uma semana tinha uma versão, na outra semana a gente já tinha que atualizar, porque foi um conhecimento que a gente criou durante a crise de saúde, né? Então foi um desafio grande. Assim, foi realmente uma doença nova, né, Leilinha? E para quem está nos assistindo, estudos em gestantes, eles são sempre mais complexos, né? Primeiro a gente tem estudos na população em geral, para depois a gente ter alguma evidência científica em gestantes. Exatamente. Né? E eu acho que, assim, no começo se pensou que a gente estava sendo muito alarmista, né? Assim, porque os primeiros estudos no mundo, que foram os italianos e os chineses, eles não mostravam maior mortalidade nas gestantes, mas depois os estudos comprovaram isso. E como eu disse, era uma tragédia anunciada no Brasil. A gente sabe que muitos dos fatores de risco para maior gravidade, para a Covid, estão presentes nas nossas gestantes. E foi isso que a gente viu. E eu acho que realmente ter essa equipe que se articulou e ter sido única referência, todas as gestantes graves vinham para cá, para o IMIP, então a gente conseguiu, não só ficou mais fácil a questão da rede, por um lado, então não tinha atrasos, né, que foi uma das principais causas de morte materna de muitas gestantes, infelizmente, mas também a gente foi criando uma expertise, porque o próprio conhecimento ele foi mudando ao longo da pandemia. Por exemplo, qual é o momento de interromper a gestação, qual é o momento de você entubar, como é que eu vou ventilar. Então isso daí gerou muito conhecimento, a gente foi aprendendo e realmente eu acho que é uma coisa que merecia um relato, porque... Foi fantástico. Então, ser o único hospital de referência é isso que Leila diz. Concentrou conhecimento nesse hospital. Na verdade, veio já para um terreno fértil, né? Outra coisa bem importante da época Covid é que desde o começo a gente sentia que não era para separar o menino da mãe, né? Então foi assim, eram os artigos publicando, os Estados Unidos separavam, a China, aí depois a gente as diretrizes, né? E a gente não pode, deve ser igual, deve manter, porque a mãe está contaminada, o menino recebe proteção. E realmente acertamos, né, Leila? Isso. Que nossos meninos ficavam com as mães, depois, quando eles recebiam alta, era acompanhado por telefone com a pediatria e realmente assim foi excelente. Inclusive a gente publicou uma notinha na revista de nutrição internacional, né? Porque muitas diretrizes eles interrompiam a amamentação do bebê, mas assim, todos nós que temos no sangue o IMIP, né? A família IMIP, a gente achava, não, de jeito nenhum, eles têm que amamentar. E aí a gente também na questão do próprio, de como o parto era, né, Glaucia? A gente insistia muito de que aquelas coisas que a gente costumava fazer antes, né? De contato pele a pele, de não cortar o cordão, de deixar a mãe com o bebê ali. Isso era muito importante, independente da doença. Então, foi bem interessante isso. Na verdade, assim, em toda crise se cresce, né? Com certeza. E, na verdade, eu acho que tem
um IMIP antes da Covid e depois do Covid. Um mundo, né? Um mundo. Antes e depois. O que a gente cresceu em termos de cuidados, de infecção, de tudo, né? Foi um ensinamento muito grande. E assim, e na época dos bebês mamando, a gente discutia sempre com o Vilneide, do Banco de Leite, que lembrar que o IMIP também, a maternidade, né? Teve o primeiro banco de leite do Brasil, né? E é tão como é provocador tudo, que lembra que também foi o professor Fernando Figueira, no Brasil, quem primeiro proibiu leite artificial, né? Então, assim, até os residentes ficam estudando. Mas o IMIP tem leite? Sim, o IMIP tem leite porque tem criança doente. O IMIP não recebe doação de leite. O IMIP compra todo o leite que ele precisa. É diferente que na época de 60, 70, as mães saíam com 2 presentes. A chupeta e o leite. As latinhas. 2 latinhas. Então, dizia assim, olha, o melhor leite é o seu. Agora, às vezes tem dificuldade. Então, qual é a mãe que não tem dificuldade nos primeiros 15 dias da amamentação? Então, com isso, o desmame... Então, a luta do professor em proibir isso, na verdade, ele proibiu em 74 no estado, e o Ministério só corroborou em 86. Então, 10 anos, 12 anos depois. Então, é muita coisa, é muita provocação, é muita mudança, essa casa realmente... É um olhar diferenciado sobre a saúde, né? Geral. Que começou com a criança e hoje a gente é um instituto integral. E, inclusive, essa história que a doutora Gláucia contou há pouco está relatada no livro O Matador de Bebês, que foi reeditado. Então, para quem tiver interesse de adquirir, que conta toda essa história, né, da indústria do leite e essa interface que a doutora Gláucia também resumiu aqui. E aí, Leila, eu queria voltar um pouquinho para as doenças respiratórias, porque a gente está entrando no período de sazonalidade, né, que entra forte na pediatria, que muitas mães sofrem com seus filhos doentes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos cuidados, né, com a população gestante nesse período das doenças respiratórias. As doenças respiratórias, elas assim, uma pneumonia, uma virose, né? Esse tipo de situação tende a ser mais grave na gestante. Então, quando a gente dizia no início da pandemia, olha, não vai ser legal isso. Isso vem exatamente do que a gente já tinha vivido antes, né? No H1N1 e em tudo que a gente vê nas pneumonias, na gestação, virais ou bacterianas. E por que isso acontece? Porque o corpo da gestante, ele passa por modificações, né, respiratórias, inclusive. Você tem, por exemplo, o alargamento do tórax, a elevação das costelas, a modificação, inclusive, do próprio epitélio que reveste o trato respiratório. E tudo isso faz. E, além de outras alterações, como, por exemplo, alterações imunológicas e uma demanda maior de oxigênio que essa gestante tem, fazem com que elas respondam pior a quadros respiratórios. Então, uma das situações que a gente, durante o ano todo, mas especialmente nessas épocas, a gente recebe na UTI, é exatamente gestantes com doenças respiratórias, né? Então, é muito importante para que a gente evite isso. Primeiro, a gestante, ela deve evitar ter contato com pessoas doentes, óbvio, e a gestante, ela deve, se tem alguém doente ou se ela vai para algum lugar que vai ter contato com pessoas doentes, o ideal é que ela use máscara, toda a higiene, claro, das mãos e, fundamental, faça as vacinações, né? Então, vacinar para H1N1, assim, para gripe de forma geral, né? A influenza, vacinar para Covid. A gente já tem evidência científica suficiente da Covid já e das influenzas há muito tempo. A gente precisa vacinar. Isso daí é fundamental. Inclusive, dizer que a gente, durante a pandemia, ficou
ficou muito claro a modificação de mortalidade, de prognóstico, a partir do momento que se começou a vacinar as gestantes. E hoje, há pouco tempo agora, a gente teve uma gestante com Covid, não tinha tomado vacina. Então, como é que a gente pode agora, já depois desse tempo todo, a gente ainda ter pessoas que têm dúvidas sobre isso? É muito importante, vai fazer toda uma diferença, porque mesmo que ela adquira, ela vai adquirir uma forma mais leve. Ô, doutora Gláucia, e aí, pegando isso que Leilinha falou da vacinação, eu queria que a senhora falasse sobre vacinas em geral. Para a mulher, né? E aí gestantes e não gestantes, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, em relação às vacinas, uma vacina que é fundamental, importantíssima, a Covid, Lila já falou, mas a gente tem que lembrar, tá falando sempre da vacina de HPV para as adolescentes, né? Que a vacina está disponível nos postos de saúde para toda a população, entre 9 a 14 anos. E vacinar meninas e meninos. O ideal é que essa vacina seja realizada antes de iniciar a atividade sexual. Por isso que essa faixa etária é a preconizada, de 9 a 14 anos. E a imunidade da adolescente, ela está apta para receber. Então, o que é que a gente precisa avisar para os pais, para os responsáveis, para as mães? Que essa vacina vai ajudar a diminuir o câncer de colo do útero, que infelizmente Pernambuco é um dos campeões. Tá? Então, a falta de acesso ao acompanhamento, à realização do preventivo da citologia é um dos fatores que contribui. E a vacina está atualmente, a gente tem uma taxa de vacinação de 54%. Então, precisamos lembrar a todas as mães, seus filhos estão vacinados. E aos profissionais de saúde. Aos profissionais de saúde, porque lembra que a primeira campanha foi feita na escola. Então, a primeira dose, um percentual grande, 70% tomaram. A segunda dose era a responsabilidade dos pais levar. Aí não aconteceu isso. Atualmente já está se discutindo se volta novamente à escola, mas por enquanto está no posto de saúde disponível. Ô, né? Doutora Gláucia, e sobre o que a senhora falou da prevenção, porque tem esse nome prevenção, e só para as pessoas entenderem que o objetivo é o diagnóstico precoce de alterações, né? É verdade. O exame citológico, ele vai perceber células atípicas alteradas, que são células pré-cancerosas. Então, a mulher diagnosticando cedo, isso consegue bloquear ali aquela evolução da doença. Outra questão importante aí do ambulatório, que assim, desde que a gente começou na coordenação, antes Flavinha já estava e Adriana, era o grande número de pacientes encaminhada para realizar a esteroscopia. E a esteroscopia, que é diagnóstica e também terapêutica, ela é um problema todo no estado. Não é só aqui, no Brasil inteiro, porque é um procedimento que depende de tecnologia e que é caro, é praticamente inviável. Então, desde que começamos na coordenação, já estava trabalhando isso com a Ana Laura. Quando Cíntia assumiu a coordenação, a gente organizou e fizemos um ambulatório. O que é que a gente precisa dessas mulheres que são encaminhadas? A gente precisa resolver o problema da paciente. Então, como é que a gente vai resolver? Tem uma fila imensa de esteroscopia, mas qual é o motivo? A mulher nos procurou para o sangramento uterino anormal. Tem que idade? Eu posso fazer uma biópsia? Posso. Eu defino com a biópsia? Sim. E daí eu digo, essa tem indicação de cirurgia, essa posso colocar um DIU hormonal que vai resolver o problema. Então, a gente tinha em média 8 biópsias por mês de endométrio, hoje temos 70. Então, foi uma resolutividade imensa para essas mulheres, porque a gente tem que pensar, a mulher fez um ultrassom na unidade básica de saúde, porque tinha sangramento, vem uma suspeita de pólipo, a paciente é encaminhada para os hospitais terciários e não tem vaga. Você imagina o que passa na cabeça dessa paciente?
Esperando por anos, às vezes. Por anos. Né? Ela vai dizer, eu tô com câncer e vou morrer. E ainda... Sem conseguir chegar à assistência. Então... E o fato do sangramento interferir na funcionalidade da mulher, né? O sangramento uterino. Então eu digo, gente, a gente precisa definir a vida da mulher. Não é botar a mulher em fila. E isso ajudou bastante, inclusive na reunião que a gente tem da Secretaria Estadual de Saúde, no Cleonus, a gente comentou isso e ela achou fantástico. Eu digo, isso aí pode ser expandido, porque foi uma mudança, então só vai para a esteroscopia aqueles casos mais específicos. Então isso fez um grande diferencial. Outra coisa que a gente precisa falar, divulgar, são os métodos contraceptivos de longa duração, que a gente chama os LARCs, né, em inglês. Então, na verdade, quais são esses métodos? São métodos que não dependem da paciente, da lembrança dela. Então, tem o DIU de cobre, que é excelente, é um dos métodos mais seguros, dura 10, 12 anos e pode botar em qualquer faixa etária. Ah, minha filha tem 16 anos, iniciou atividade sexual. Pode botar? Pode, é ótimo. Ela vai ganhar 10 anos para não ter filho na adolescência, porque a prevalência de mães adolescentes aqui em Pernambuco é maior do que o Brasil. O Brasil é em torno de 12%, aqui temos 16%. Então, na verdade, essa mãe que engravida com 14, 15 anos, geralmente ela abandona a escola. Então, ela modifica o rumo do futuro dela. Então, pode usar o DIU, deve, tenta, procura a unidade de saúde que está estruturada para colocar DIU. É excelente. E tem o DIU hormonal também. É importante falar também, que é uma coisa que a gente vem, né, numa tentativa, colocação dos LARCs logo após partos e abortos, né, porque você perder uma oportunidade, né, aquela paciente que acabou de ter ali o seu filho, se ela já sai com aquele método contraceptivo ali, você vai garantir que realmente ela vai ter um intervalo interpartal maior, possa planejar o seu futuro como ela quer. Então isso a gente tem trabalhado muito na colocação desses métodos ainda no internamento do parto, né? E falando sobre planejamento reprodutivo que a doutora Glaucia iniciou, a gente tem no Brasil, grande parte das mulheres engravidam sem uma programação, né? E aí, inclusive, as gestantes de alto risco... Era o que eu ia comentar. Inclusive, quando eu vou ver o prontuário das pacientes internadas na UTI, muitas vezes você vê que aquela paciente está ali e que aquela gestação não foi planejada e que são pacientes, às vezes, que nem deviam estar gestando, que já têm condições de saúde prévias, que deveria, na verdade, estar ali já resolvida, né? Então, a falta de planejamento reprodutivo é algo muito grave, porque tem essa questão que a Glaucia falou, social. Eu, essa semana, recebi uma senhora já no 8º filho, né? E disse que queria, por favor, fazer alguma coisa, porque isso daí impacta na vida dessa pessoa, na questão socioeconômica, educativa, mas também na questão de gravidade, né? Então, muitas dessas pacientes poderiam ter evitado, inclusive, o internamento na UTI, situações gravíssimas, se elas não tivessem engravidado. E aí, Leilinha, pensando no profissional de saúde, porque aí eu me lembrei das pacientes com anemia falciforme. Sim. Que acaba assim, que muitas vezes o profissional que está lá no posto de saúde, ele tem muito receio sobre que método contraceptivo usar, né? Então, lembrar que tem os manuais, né? Da Febrasgo, da OMS. Fala um pouquinho pra gente. Assim, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa abrir os olhos de todos os profissionais, é claro que nós, ginecologistas obstetras, somos os especialistas em relação a isso, porém, todo profissional de saúde que cuida de uma criatura que pode gestar, que está na sua fase reprodutiva, né? E aí eu incluo todo mundo, as mulheres, mas também pessoas, homens trans. Essas pessoas, elas
precisam saber que aquela pessoa ali, ela precisa ser orientada, mesmo que ela não saiba, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é que essa pessoa, ela faz até um acompanhamento em saúde, de algum problema de saúde que ela tem, mas essa pessoa, ou a anemia falciforme, ou a cardiopatia, ou a nefropatia, o cardiologista, mas não está lembrado que essa pessoa, ela pode engravidar. Então tem que partir dessa pessoa a pergunta: a senhora está usando que contraceptivo? Exato. Vamos pensar nisso daí. E aí, veja, a maioria dos métodos são seguros para a maioria das situações. Agora, o que eu acho é assim, tem que partir desse método, desse médico que está, ou esse profissional que está na atenção básica. Se tem dúvidas, consulta os manuais. Se continua com dúvida, encaminha. O que não pode é deixar essa pessoa sem nenhuma proteção. Isso é o que não pode acontecer, né? E, infelizmente, isso é extremamente frequente. A pessoa, ela não faz até um acompanhamento de alta complexidade, mas ninguém lembra que ela pode ter risco de engravidar. Pois é. E aí, falando disso, a gente também tem uma população crescente que é a mulher que vive com câncer, né? Porque, assim, até recentemente uma ex-professora minha dizendo, estamos caminhando para ser mais uma doença crônica, como é a hipertensão, como é o HIV. Então, o rumo que a ciência está tomando e da inovação é que essas mulheres vão viver longos anos após o diagnóstico do câncer, né? Que é outra grande, eu acho que grande contribuição aqui do IMIP, né, doutora Gláucia, que começou lá com o ambulatório de Natália Ramalho, acompanhando essas mulheres que têm câncer, né? Exatamente. E é um trabalho bem importante que está sendo feito com essas mulheres. Inclusive, foi lançado o livro, né? Isso. Muito legal, muito bom. Então, realmente, assim, eu acho que é um caminho sem volta. A gente vai lidar com gestação e câncer, né? E precisamos nos assenhorar, nos conhecer, estudar melhor para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Né? E como Leilinha falou, o ginecologista, nós somos ali a pontinha, a última instância, né, do cuidado da saúde da mulher, mas que, na verdade, todos os profissionais que atendem a essas pacientes precisam ter essa visão de que estão diante da mulher que precisa de aconselhamento reprodutivo, que precisa fazer seus exames preventivos. Na verdade, eu acho que assim, o ginecologista, eu acho que é o único médico a vida inteira da mulher. Então, lembrar que quando a gente tem a residência médica, sim, e desde que o IMIP começou a residência em obstetrícia e ginecologia, os 15 primeiros lugares, dos 15, 12 geralmente escolhem a instituição como primeira escolha. E é uma responsabilidade muito grande da gente, da instituição que trabalha com isso, porque vamos formar gente para atender essa população, que muitas vezes é muito carente, né? Por exemplo, eu recentemente estava lendo, Pernambuco, em 2022, teve 840 mil crianças de 0 a 6 anos. De 0 a 6. É a população de Pernambuco. 640 tem CAD único. Então, só 200 mil crianças não são cadastradas no CAD único. Quer dizer que é a população mais carente, certo? Porque só não se cadastra no CAD único a população de nível social mais elevado que realmente acha que não precisa. Então, é um percentual muito grande. Então, a gente tem que cuidar bem dessa família, dessa mulher, dessa criança. E os residentes, eles têm um papel muito importante de formação, de tudo, e de levar o sentimento dessa casa para a prática, lá na ponta. Né? Então, realmente, o ginecologista, ele perpassa a vida da mulher. Desde o nascimento, né, da paciente até o climatério, a senilidade. Aí é uma área muito básica e muito bonita.
né? Com certeza. E que faz a diferença, a senhora falou, cuidando bem da mulher, você está cuidando bem da sociedade, né? Sociedade. Então, assim, a gente realmente precisa trabalhar na melhoria. Eu sei que vocês duas são duas guerreiras que lutam por isso. E aí, Leilinha, eu queria que você falasse sobre as suas pesquisas. Como eu falei no início, Leila é uma pesquisadora extremamente experiente e respeitada, que tem como principal linha de pesquisa mortalidade materna, né, Leilinha? Fala pra gente aí. O Centro de Parto Normal do IMIP, ele teve seu início em 2003, né? Faz muitos anos já. Ele antigamente funcionava ali anexo ao próprio pré-parto, mas hoje, né, desde 2019, né, foi reformado e a gente tem uma área. Durante a pandemia, infelizmente, a gente teve que regredir um pouco nisso, mas a gente já está agora todo vapor, recebendo, estamos abertos lá para receber. O Centro de Parto Normal é composto por 5 quartos, suítes, uma delas com banheira, e a gente tem uma equipe excelente de enfermeiras obstetras que estão lá para atender as gestantes de risco habitual, né, com todo o respeito, todas aquelas melhores práticas durante o trabalho de parto. Realmente é um trabalho belíssimo. Eu sempre estou também por ali por perto, ajudando, supervisionando dúvidas e coisas. E a gente realmente queria que isso chegasse assim, no ouvido e na boca de toda a população, que a gente está funcionando para receber e para cuidar dessas independente de se o pré-natal foi realizado ou não na instituição. Sim. Independente, paciente pode ser, todo mundo é SUS, mas quem tem convênio também pode... É aberto para qualquer... A gente tem os critérios, né, de admissão, então são pessoas em trabalho de parto de risco habitual, ou seja, ela não pode ter complicações na gestação, mas a gente tem esses critérios lá bem perto. A gente está aberto, então quem tiver interesse pode vir inclusive conhecer. Sim. Sempre tem enfermeiras lá que podem receber e mostrar como é que funciona, como é o trabalho lá. Então a gente, óbvio, recebe as gestantes fazem pré-natal aqui, mas estamos abertas para qualquer pessoa em trabalho de parto de risco habitual do estado, pode chegar. Ô Leilinha, e aí você falou da enfermeira obstétrica, né? Esse profissional na verdade, enfermeiro ou enfermeira, né? Que é tão importante no cuidado da mulher durante, ela faz desde o pré-natal até o parto. Isso. Fala um pouquinho aí. Então, existem evidências... A enfermagem obstétrica. A gente tem, né, hoje em dia, a enfermagem obstétrica, que é alguém que é enfermeira e fez uma especialização em saúde da mulher. Mas existe também, aqui em Pernambuco a gente não tem, mas tem uma escola em São Paulo que forma obstetrizes, que é um curso de entrada direta que vai fazer somente a parte da enfermagem obstétrica. E a gente tem evidências científicas hoje em dia de excelente qualidade, de que tanto o cuidado dessa gestante, né, desde o pré-natal, incluindo o parto e o puerpério, pode ser feito, deve ser feito com essas profissionais, que isso é seguro e garante, inclusive, uma maior satisfação das pacientes com o seu período gestacional e parto. Existe, inclusive, evidências de que diminui procedimentos desnecessários. Então, hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde coloca que essa profissional, ela precisa ser incluída dentro do cuidado da gestante, né? A gente ainda não pode dizer que todos os partos de baixo risco, gestações de baixo risco, devem ser atendidas por enfermeiras obstetras. Teoricamente, sim, mas a gente não tem ainda no Brasil quantitativo suficiente para garantir isso. Agora, que isso é o cuidado que internacionalmente, do ponto de vista científico, se sabe que é o ideal para pessoa de baixo risco, a gente sabe que é. Né? Então, ir lá no CPN, agora, claro que a gente precisa entender que o trabalho ele precisa ser em equipe. Sim. E isso aqui no IMIP a gente tem muito bem estabelecido. Né? Então, a inter-relação, o cuidado com essa pessoa que está ali parindo é muito profissional. A enfermagem está lá, se tiver uma intercorrência no quarto, ou no parto,
o obstetra, ele tá de backup lá para atender. E lembrar que, inclusive, é muito importante que a gente insira esses profissionais também na sala de parto das pacientes de risco, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a paciente ela pode ter um risco, um exemplo, uma hipertensão, mas o parto em si dela pode ser fisiológico, normal. E aí, trabalhar ombro a ombro junto com a enfermagem é fundamental para que essas pessoas tenham um atendimento ao parto melhor, né? Evitar sobrecarga. Ô Leilinha, e esse ponto que você falou sobre a mulher que tem uma doença poder ter seu parto normal é uma grande dúvida, tanto do profissional, né, quanto da população. Então, eu queria que, doutora Glaucia, a senhora falasse, porque a senhora, que na verdade as duas são grandes entusiastas, né? Do parto humanizado, do parto, a mulher entrar em trabalho de parto e na verdade, o parto humanizado eu sei que vocês defendem com unhas e dentes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre mitos de indicação de cesárea, né? Então, assim, ela tem tal problema, tem que ser cesárea. O menino é grande, tem que ser cesárea, né? Então, assim, os mitos. Na verdade, existem muitos mitos e medo, né? Mitos e medos. Só que, na verdade, a gente tem que entender um pouco a sociedade em si. Por que tanto medo, né? De um parto normal. Tá? Então, a sociedade, as famílias, elas ficam inseguras quando uma paciente vai dizer, eu quero tentar normal. Então, elas não estão preparadas, porque nós estamos num país que tem uma taxa muito elevada de cesariana. Então, no SUS, como um todo global, o Brasil tem 52% de taxa de cesariana. Quando a gente transporta isso para os convênios, as instituições privadas, alguns hospitais têm 85%, 90% de cesárea. Então, o nosso questionamento é, essa paciente, essa gestante, tinha indicação real de cesárea? Será que ela não tinha uma gravidez de risco habitual que podia dar a chance ao bebê de nascer no dia que ele pudesse nascer, que ele quisesse, né? E nós aqui no IMIP, nós temos outra questão, que nós somos um serviço de referência de risco, então recebemos gestantes com risco na gestação. Ela é hipertensa, ela é diabética, temos uma incidência de quase 60% de sobrepeso. Então, são fatores que aí começa a preocupar a equipe e dizer, vale a pena esperar a decisão do feto ou precisamos interromper antes dessa gestação? Aí entra o nosso papel como profissional de saúde, que se chama a indução do trabalho de parto. Então, essa indução do trabalho de parto deve ser falado durante o pré-natal à gestante, que é uma indicação médica que deve ser compactuada com ela, com a família, mas que é para melhor para ela, é para ajudar, porque uma máxima de parto de cesariana, diminuir taxa de cesariana, evite a primeira cesárea. É o máximo. Evite a primeira cesárea para você ter mais chance de parir normal, primeiro, segundo, porque, na verdade, o parto normal tem muito menos complicação que a cesariana. E a sociedade como um todo tem uma visão equivocada, achando que a cesárea, né, é mais segura do que o parto normal. Então, a gente precisa, como sociedade, resgatar essa autonomia da mulher, a segurança. Mas como é que a gente resgata, né, Lele, essa autonomia? Informação. Dando apoio, informação, a participação dos profissionais de saúde. Então, presença de doula, de tudo nos hospitais, isso ajuda bastante, porque a taxa de arrependimento de uma paciente que chegou, que queria uma cesariana, e a gente, com argumento, explica a ela e convence ela que é melhor tentar induzir para parir normal, a taxa de arrependimento é baixíssima. Então, é muito baixa. Elas têm um medo, né, da dor. Elas têm um medo que complique alguma coisa do bebê ou para ela. Então, a gente, como sociedade, tem que trabalhar isso aí. Falar mais sobre isso, né, Flavinha? A educação perinatal é fundamental. Conhecer as vantagens do parto vaginal. E aí, isso é muito importante. As pessoas têm essa falsa visão de que a cesárea ela é mais segura.
E não é. Na verdade, assim, a cesariana, ela é bem mais segura hoje do que já foi. E a gente não é contra a cesárea, porque, veja, a cesárea ela é uma cirurgia que tem indicações precisas. E nessas situações, quando existe indicação médica, botando riscos e benefícios, a gente considera que é mais seguro, naquele momento, aquele procedimento para um dos dois, para a mãe ou para o bebê ou para os dois. A grande questão é que a gente precisa entender que o parto vaginal, ele é seguro e ele traz vantagens para os dois ali. Então, por exemplo, para o bebê, o parto, ele é o final do amadurecimento dele para a chegada ao mundo. A passagem do bebê pelo canal vaginal envolve banhos hormonais e de bactérias boas, que é fundamental, inclusive, para evitar doenças no futuro para essa criança. Então, o bebê passar pelo trabalho de parto é melhor para ele. Ele tem menos necessidade de oxigênio ao nascer, ele tem menos chance de ir para a UTI. Claro que um trabalho de parto bem assistido, né? Agora, para a mulher, para a pessoa que pare, o parto vaginal também é muito importante. Então, o risco de complicações na cesariana é maior, risco de complicações anestésicas mesmo, ou infecciosas, ou de hemorragia, é maior, né? E, além disso, o parto vaginal, ele vai ajudar também no estabelecimento de uma melhor amamentação, uma melhor relação com o bebê. Aí, meu Deus, quer dizer então que se eu tiver uma cesárea vai ser tudo ruim? Não, gente. A cesariana, ela tem indicações. E quando ela tem indicações, a gente consegue resgatar essas coisas. Agora, a gente precisa entender que o processo do parto vaginal, ele é melhor para os dois e ele deve ser estimulado. E aí, existe, além de todos os mitos, um mito de que uma gestante, porque tem uma situação de risco, alguma doença, para ela vai ser melhor uma cesárea. E isso não é verdade. Mesmo pacientes criticamente doentes, até mesmo na UTI, muitas vezes, aí tem que se individualizar caso a caso, mas na maioria das vezes, para elas, o parto vaginal é melhor, porque ele mexe menos com o corpo como um todo. A perda sanguínea vai ser menor, né? As consequências hemodinâmicas vão ser menores. Então, a gente porque tem aqueles mitos, né? Porque a mulher tem uma cardiopatia ou porque ela tem obrigatoriamente hipertensão. Muito pelo contrário, para a maioria das situações, mesmo em gestação de alto risco, o parto vaginal ainda ele é superior, né? Ele é melhor. E isso é fundamental, né? A informação durante o pré-natal, porque muitas vezes o mito ele já vem desde... A pessoa já escuta em casa, né, a história. No pré-natal ninguém toca no assunto, fica meio que no limbo essa questão do Isso daí, aí tem a questão importantíssima da preparação no pré-natal, né? Então, durante o pré-natal, claro que o profissional que está fazendo o pré-natal, ele deve falar sobre isso. Hoje em dia a gente tem na caderneta de pré-natal, inclusive várias informações que é importante que a gestante leia o que tem escrito ali naquela caderneta. É muito boa, ela tem tudo sobre o desenvolvimento da gestação, sobre parto, sobre várias coisas. Então é importante que a pessoa leia aquilo dali. Participar de grupos de gestante é muito bom para melhorar essa educação perinatal, né? E aí, se a gente fizer isso bem, quando chegar na hora do parto vai ser mais fácil, porque essa pessoa já foi informada. Inclusive, por exemplo, eu tenho uma gestante que eu estou fazendo pré-natal que ela é hipertensa, eu preciso conversar com ela sobre indução, sobre os métodos de indução, sobre as vantagens de se induzir. Porque é muito difícil quando a gente pega aquela paciente que não foi trabalhada durante o pré-natal, que chega com aquela noção equivocada de segurança e querendo uma cesárea, né? É bem difícil. Leilinha, e voltando à questão das pesquisas, Sim. Né, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A doutora Glaucia já falou da importância do Centro de Atenção à Mulher do IMIP na formação de novos ginecologistas e obstetras, né? Por ano são quantos, doutora Glaucia? 15. 15, que saem todos os anos, né? E aí vão para as diversas partes aí do país. E a gente não pode falar de nada na medicina sem envolver as evidências. As evidências. Né? E aí você, com a sua larga experiência em pesquisa, fala pra gente o que é que está acontecendo hoje aqui de pesquisa, quais são as linhas. Eu vou falar de duas principais, assim, porque inclusive envolve esses assuntos que a gente estava comentando. Então,
Uma pesquisa que está em andamento é uma pesquisa sobre sepse no ciclo gravído puerperal, de uma aluna minha de doutorado. Ela, inclusive, ela foi residente nossa aqui, fez mestrado com a gente aqui. Ela não mora mais em Recife, mas ela está fazendo essa pesquisa, que é a Ana Maria Coelho, que é sobre sepse puerperal. Né? O doutorado dela eu estou orientando, e envolvidos na pesquisa tem ela, né, eu, Melânia, e também residentes internos, né, que estão participando da coleta de dados. É um estudo multicêntrico, onde a gente está avaliando a pessoa que chega com infecção no ciclo gravído puerperal e avalia ela até o final, e avaliando exatamente scores de gravidade para, tanto para o risco dela fazer um choque séptico, como também, por exemplo, o risco dela evoluir mal, né, morrer ou ter um niermice, né, que é uma situação de gravidade. Então, esse estudo está bem interessante e tenho certeza que vai gerar muitas evidências e muitas pesquisas, porque exatamente tem residentes que já estão vendo subprodutos disso daí para seus TCCs, né, PIBICs, então tem muita gente envolvida. Eu acho que isso vai contribuir bastante. Outra pesquisa muito importante que a gente está envolvido agora é uma pesquisa que, inclusive, quem coordena é Melânia Amorim, né, que é uma grande pesquisadora aqui da casa. A gente submeteu essa pesquisa a 2 editais do CNPq e recebemos financiamento, e essa pesquisa é sobre mortalidade materna. Então, a gente vai avaliar sobre diferentes aspectos a mortalidade materna entre os anos de 2000 e 2022 aqui na Paraíba e também em Alagoas. Então, eu acho que vai ser uma pesquisa que vai contribuir bastante. Existem muitos subprodutos dessa pesquisa. Então, a gente tanto vai ver, por exemplo, mortes Covid e não Covid, mortes diretas e indiretas, óbitos maternos diretos e indiretos. Outro recorte também, recorte de raça, vamos fazer também. Então, eu acho que é uma pesquisa que vai contribuir bastante. E assim, uma pesquisa que a gente está agora, já acabou a coleta, mas a gente ainda está colhendo frutos, foi a grande coorte que nós acompanhamos aqui das Covids. Foi um estudo também multicêntrico, e a gente tem nesse banco de dados mais ou menos umas 700 pessoas no ciclo gravído puerperal. Não foi só aqui do IMIP, né? Foi multicêntrico, mas com centros do Nordeste, e a gente já tem alguns produtos que foram publicados dessa pesquisa e outros estão sendo produzidos para serem publicados. Certo. Doutora Gláucia, eu queria que a senhora falasse sobre o câncer de colo uterino, intervalo entre as citologias. A gente sabe que está tendo aí um grande trabalho, inclusive sendo pilotado por doutora Jurema Teles, que é a nossa coordenadora do CACOM, que provavelmente vai mudar, né, o rastreio, mas falar um pouquinho do rastreio, porque também existe ansiedade, né, de fazer a citologia todo ano. Tem aquela que nunca faz, né, e tem aquela que faz todo ano. A gente vive extremos, né? Gente que faz demais e gente que não faz. Não faz. Na verdade, a rotina da citologia oncótica, né, para a pesquisa de câncer de colo de útero, ela deve ser realizada a cada 3 anos, a partir de 25 anos até 65. Né? E, na verdade, a gente não consegue, o Brasil, resolver essa questão, justamente por isso que Flávia acabou de falar. Tem paciente que faz de 6 em 6 meses, tem paciente... Tira o espaço da outra que precisaria fazer. Faz de 6 em 6 meses por ansiedade, angústia, e tem paciente que não faz. Então, o resultado fica uma parcela das mulheres descoberta. E isso o serviço de saúde tem que se organizar, porque toda mulher tem que ter direito a fazer essa citologia. Né? E outra coisa importante que a gente já acabou de falar é a vacina. Então, quem tiver criança em casa, de 9 a 14 anos, pode perguntar a toda a família. Já foi vacinado os meninos, primo, vizinho, todo mundo. Porque é fundamental. E a gente viu um decréscimo de vacinações, né? Pós-pandemia, a gente teve, infelizmente, essa redução significativa. O Brasil era um país que, exemplo no mundo do seu Programa Nacional de Imunizações, né, PNI? E, infelizmente,
durante a pandemia toda, muitas fake news, né, que a gente viu se reproduzir, fez com que a nossa vacinação, não só dessas vacinas que Glaucia está falando, da mulher, da gestante, mas assim, no geral. Então a gente está vendo, por exemplo, redução de vacinação para sarampo, para pólio. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar. A gente precisa voltar a ter, porque a vacinação, minha gente, é exatamente a profilaxia e é um pacto coletivo. Eu não posso pensar só em mim mesma. Quando eu estou me vacinando ou vacinando meus filhos, eu estou protegendo a população como um todo. E na verdade esse projeto que o IMIP está participando, encabeçando, que o Útero é Vida, né, é um grande projeto para instituir em futuro próximo a pesquisa do HPV. Então, na verdade, vai ficar mais direcionada. Então, a paciente faz a pesquisa do HPV, que varia. Pode ser no posto, pode ser autocoleta. Se der positivo, ela entra nos critérios de ir para a citologia oncótica, para estudar melhor. Dando negativo, ela está tranquila. Então, vai ser um aperfeiçoamento da pesquisa. E, com isso, o objetivo é atingir toda a população, né? Que está indicada assim como fator de risco. Ok. E aí, finalizando o nosso podcast, eu queria que vocês resumissem como mulheres guerreiras que vocês são, das quais eu tenho muito orgulho, né, de conviver de perto, de ver o trabalho que vocês fazem na luta contínua, né, para melhorar a assistência às mulheres, com ações intramuros e com ações extramuros, seja plantando a sementinha nos residentes, seja participando de projetos para aperfeiçoamento profissional. Eu queria que vocês falassem rapidamente por que vocês escolheram fazer ginecologia obstetrícia, por que vocês escolheram cuidar de mulheres. Quem começa? Na verdade, como uma colega diz, a gente não escolhe ser obstetra. A natureza escolhe a gente. Na verdade, ser médica eu dizia desde os 7 anos. Eu não tinha nenhum médico na família, mas queria ser médico. E lógico que o pai e uma mãe, quando um filho diz quero ser médico, quero ser engenheira, todos na época davam o maior apoio. E realmente eu decidi ser médica e escolhi ser obstetra. Não foi uma coisa tão natural. Eu escolhi na semana de me inscrever. Eu ia fazer pediatria, tanto que eu vou de vez em quando para a reunião geral da pediatria, eu ia fazer pediatria e uma semana antes eu disse, acho que não, vou fazer obstetrícia e mudei, né? E realmente assim, para quem está se formando, não se angustiar, porque a vida é um eterno aprendizado. Então, a gente vive aprendendo, como Flavinha disse, como Tereza falou, aprende com o estudante, com o residente, com a vida, com a faxineira, com todo mundo a gente aprende. Então, não se preocupe se você não se acha muito preparado, porque tem medo, porque vai enfrentar a cirurgia, tudo. A vida a gente se prepara ao longo dela. E muda o curso várias vezes. Muda o curso várias vezes. E assim, quando a gente está com apoio familiar, da estrutura, é maravilhoso. A gente cresce, né? Bem, já que Glaucia falou, eu decidi ser médica muito novinha. Eu comecei a falar para minha família que eu ia ser médica com 4 anos de idade. Mãe guardou, inclusive, um negocinho que eu tinha feito, um bilhete, um kitzinho de médico que ela me deu, eu fazendo receita pro meu pai, já bem pequena, assim, com uns 7 anos, eu já querendo, né? Mas assim, eu entrei, eu sou muito apaixonada pelo cuidado à saúde, à medicina, assim, eu gostei de muita coisa durante o curso, mas quando eu rodei em obstetrícia e no meu estudo e eu comecei a acompanhar partos, eu me apaixonei por aquilo dali. Eu acho uma coisa belíssima, sabe? Como a vida é criada, chegar ao mundo, né? E aí, eu decidi que eu ia fazer GO. Fiquei meio em dúvida durante uma época, mas depois eu vi que eu tinha que experimentar aquilo dali.
e vim fazer residência aqui no IMIP e não me arrependo nenhum dia de ter escolhido. Agora, hoje em dia, o que eu acho também que me motiva muito dentro da GO é porque é exatamente como médico generalista da pessoa, da mulher, né? Então, isso me encanta muito, né? Talvez hoje eu pensasse em saúde da família e comunidade, né? Que eu tô bem feliz que minha filha tá começando a fazer agora. Mas, assim, eu gosto dessa coisa, de ser a pessoa que tá ali centralizando o cuidado. Eu gosto muito, né? E acompanhar todas as fases da vida. E para quem pensa em fazer GO, eu acho GO uma especialidade muito legal, porque ela é muito múltipla. Então, você pode ser uma obstetra, fazer pré-natal, atender partos, mas você também pode fazer, por exemplo, patologia do trato genital inferior, você pode fazer oncoginecologia, uroginecologia, climatério, sexualidade, é muito vasto. Medicina fetal. Ou seja, é um mundo, né? Não é uma especialidade limitada. Você tem dentro dessa especialidade um mundo de subespecialidades. Então eu realmente me empolgo muito com GO. E na verdade, assim, você sendo GO, a maioria deve ter uma pastinha. Eu tenho 2 pastas com bilhetinho das pacientes. Bilhetinhos e fotos, né? Bilhetes e fotos de agradecimento, de tudo. Então, eu guardo essa pastinha. Quando eu me aposentar, vou ficar na praia lendo os bilhetes que elas mandavam, né? Que lindo. E sobre essa coisa, Flavinha, que você falou, assim, de mudanças, né? Então, eu vim para o IMIP pensando em obstetrícia mesmo, eu sou apaixonada. Aí, durante muito tempo, trabalhei com a questão do parto respeitoso, né? Do atendimento ao parto da forma mais natural possível. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito. Não é que eu gosto da paciente grave, mas eu gosto de resolver o problema dela. Então, eu era sempre aquela residente que naquela paciente mais grave eu ia lá em cima, entendeu? Então, acabou que o doutor Luiz Carlos me chamou para, quando a UTI obstétrica começou em 2002, eu assumi, né, a coordenação na época. E aí, assim, parece 2 coisas antagônicas, né? Como é que eu posso estar ali no parto totalmente natural e ao mesmo tempo lidando com a paciente mais grave? Mas eu acho que é o contrário. Quando você entende que o fisiológico é, na maioria das vezes, o melhor e você entende tudo que está acontecendo, você consegue, inclusive, atender melhor aquela paciente que está criticamente doente. Então, para mim, faz todo sentido trabalhar nesses 2 extremos e garantir o respeito àquela pessoa em todas as situações ali, né? Então, situações de parto, situações de chegada, situações de partida. Como esse podcast, ele é um podcast comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, eu queria que vocês me dissessem uma mulher que foi inspiração, seja uma inspiração na vida pessoal ou profissional, ou ambas. Quem vocês poderiam dizer pra gente assim? Eu acho que eu diria minhas 2 avós, que foram muito diferentes uma da outra, mas 2 mulheres muito fortes, né? Então, minha avó Maria Katz, que foi sobrevivente do Holocausto e sempre trabalhou até os 94 anos, uma mulher fortíssima, que me ensinou muita coisa. E minha outra avó, Henriqueta, que era bibliotecária, me inspirou muito no meu gosto pela leitura, né? E era uma pessoa também fortíssima, de uma personalidade fantástica. Então, essas 2 mulheres foram muito inspiradoras para mim. Doutora Gláucia. As mulheres, né, que influenciaram minha vida. Minha mãe e minhas tias, nós somos uma família matriarcal. As mulheres decidem e mandam. É mesmo, doutora Gláucia? A família de minha mãe minha mãe também poderosa, né? Minha mãe também, ela me inspira muito, porque ela também sempre foi uma mulher forte, trabalhadora, e que ela sempre dizia, a Gláucia, que ela era do cordão cor-de-rosa, entendeu? Ela sempre, ela teve 3 filhas e um monte de netas, e
claro, assim, não que os rapazes fiquem fora, mas eu acho que esse tipo de família, de mulheres fortes, de mulheres batalhadoras, é muito inspirador. Assim, eu acho que a gente não estaria aqui se a gente não tivesse tido avós e mães que a gente teve. Determinadas, né? E a sertaneja aí? Então, eu ia pedir agora um espaço para eu falar. Não, com certeza minha mãe, né? Minha mãe é professora do ensino fundamental e médio atualmente. Eu sou de uma cidade muito pequena no interior da Paraíba e eu tenho muito orgulho da diferença que ela faz na vida dos jovens, né? Porque até recentemente, eu conversando com meu marido, se a gente quer mudar uma sociedade, a gente precisa educar as pessoas, né? Então, assim, me orgulha muito o trabalho que ela faz lá com os jovens, né? E eu lembro que, na verdade, quando eu era pequena, a cidade não era cidade, era um distrito. Então, sonhar tinha que ter um limitante, né? Para onde você nasce, quem você é. E minha mãe sempre disse, não, você vai ser o que você quiser ser, né? Então, assim, ela é muito inspiradora e eu quero muito, na minha passagem pela Terra, contribuir para que as pessoas sonhem. Olha, você pode, você é capaz, né? Porque faz toda a diferença, né? Eu agradeço demais a participação de vocês. Vocês são pessoas que inspiram outras pessoas, né? Eu fiquei brincando aqui, a doutora Gláucia com a história da família, porque a doutora Gláucia é uma mulher muito forte, né? E assim, eu não sei se para quem está ouvindo entendeu as decisões importantíssimas que vocês tomaram, né, durante a pandemia, que é um recorte de longos anos de história, né? Que eu sei quantas decisões difíceis às vezes a gente tem que tomar ali na condução das mulheres. Agradecer a disponibilidade, tenho muito orgulho de vocês e estamos finalizando o episódio de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site, fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na newsletter do site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir nossas redes sociais, inclusive os links para a compra dos livros que a gente falou, o Matador de Bebês, Oncologia e Ginecologia, a pauta de obstetrícia no IMIP vão estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada.